Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero deixar os parabéns para vocês, alunos guerreiros. Ontem foi o Dia do Estudante, um Dia do Estudante um pouco diferente, né, gente? A gente está mais naquela função de aulas online, né, à distância, remota, como vocês quiserem chamar. Então, que vocês continuem com essa força e consigam, né, dar conta do recado desse ano tão difícil que está sendo, né, gente? Para vocês, para nós, para os pais, enfim, para a humanidade, né? E também quero desejar que vocês estejam bem, que vocês tenham descansado durante o recesso e que a gente possa dar continuidade às atividades remotas. Ainda não há previsão de quando nós retornaremos para as aulas presenciais. Existe uma possibilidade de a gente voltar dia 7 de setembro, de forma alternada, gradual, mas ainda não está nada confirmado. Vai depender dos órgãos de saúde essa resposta. Enquanto isso não acontece, a gente tem que dar continuidade à atividade para que a gente viabilize o ano letivo. Porque se isso não acontecer, se os estudantes da rede não tiver um número considerável de alunos acessando o Google Sala de Aula ou pegando as atividades na escola, é possível que o ano letivo seja inviabilizado. Por enquanto, está sendo mantido, tá? A validade do ano letivo. Bom, nas aulas passadas, nós trabalhamos a independência dos Estados Unidos da América. Eu mandei para vocês alguns vídeos, textos, e nós fizemos uma sequência, até porque a gente trabalhou a Revolução Francesa, seus desdobramentos, e um dos desdobramentos da Revolução Francesa foi a independência das colônias na América, tanto na América Portuguesa, América Espanhola, como América Inglesa. Ah, mas a Revolução Americana, ou a independência, que eles chamam Revolução, ela aconteceu em 1776 e a Revolução Francesa aconteceu em 1789. Porém, gente, o lema da Revolução não foi construído da noite para o dia. Nós vimos lá nos movimentos iluministas, nós vimos a Revolução Inglesa, que aconteceu em 1648, que vai dar o tom, né, da liberdade, da igualdade de todos, principalmente isso, liberdade e igualdade de todos perante a lei. Porque a gente viu lá que os governos absolutistas não permitiam essa igualdade, certo? Então, foi inspirados nesses ideais de liberdade e de igualdade de todos perante a lei que aconteceu esses movimentos revolucionários, a Revolução Francesa, o movimento de independência nas Américas, certo, gente? Bom, quando eu falo em liberdade, gente, principalmente falando de nação, a primeira coisa que eu achei legal de passar para vocês é sobre essa estátua, né, gente? A estátua da liberdade, que todo mundo sabe, né, que é a estátua da liberdade que fica nos Estados Unidos. Apesar de ela existir em outros espaços, como nós temos, por exemplo, nas lojas Havan, tem a estátua da liberdade, um pouco estranha, né, gente? Porque ela não é tão... parece que as proporções dela são um pouco estranhas. Mas, enfim, é uma estátua que representa para o dono da Havan a liberdade, né? Para o seu Luciano Hang lá, certo, gente? Ela representa a liberdade. Não adianta a gente olhar para ela e achar que não representa isso. Essa estátua de liberdade foi um presente dado pelos franceses aos americanos, aos colonos americanos. Ela veio em partes, tá? Ela foi dividida em partes e foi carregada por embarcações, por navios, então, até as colônias espanholas, ex-colônias, desculpa, americanas. Então, ela tem, então, todo esse significado, né, de liberdade. Bom, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber, primeira coisa, em que contexto histórico se dá esse processo de independência. Então, a gente sabe que esse processo de independência se dá num contexto histórico que tinha acabado a Guerra dos 7 Anos, em que a Inglaterra estava envolvida com a Dona França, e também um processo, né,
que esses ideais de liberdade, de igualdade estavam pipocando, tanto na Europa quanto na América. Então, esse é o contexto histórico. Então, além de... Mas o que tem a ver, professora, a Guerra dos 7 Anos com a independência? Porque quando a Guerra dos 7 Anos acabou, a colônia vai olhar para os seus cofres públicos e viu que a situação financeira deles não era nada agradável. Então, o que eles vão fazer? Eles se voltam, mas nós temos colônias, é de lá que nós vamos tirar o dinheiro para cobrir os nossos prejuízos. Só que os colonos já estavam independentes, eles não aceitavam mais toda essa manipulação da Inglaterra. Aí uma série de acontecimentos vão se suceder, como, por exemplo, eles vão colocar uma série de leis restritivas à economia dos colonos, que eram a lei do chá, a lei do açúcar, a lei do selo, a do aquartelamento, e isso vai gerar a revolta dos colonos. E o ponto auge dessa revolta vai ser quando os colonos, né, foi a lei do chá, quando os colonos, então, vestidos de indígenas, né, disfarçados de índios, derrubaram todo o carregamento de chá vindo da Inglaterra no mar. E isso foi a gota d'água. E aí eles convocaram um congresso. Nesse congresso foi solicitado que o parlamento abolisse as leis. O parlamento até pensou em amenizar, mas o rei não aceitou, era o rei Jorge III, não aceitou. E aí o que vai acontecer? Eles vão manter essas leis. E aí vai haver um segundo congresso, e nesse segundo congresso, então os colonos vão representando, né, vai ter uma representatividade, eles já vão com a Declaração de Independência, que vai acontecer em 4 de julho de 1776. E aí, quem redigiu essa declaração? O Thomas Jefferson. Mas vamos lá, como é que esses colonos eram independentes se eles eram colonos, professora? Bom, quando ocorreu o processo de colonização, também a gente bom pensar o contexto histórico. Nós sabíamos que na Inglaterra estava acontecendo, né, a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial provocou o cercamento de terra para a produção de lã, para as indústrias têxteis, que foram as primeiras indústrias que surgiram. E também aconteceu que os colonos, aqueles que eram donos de terras, que foram expropriados das terras por causa da lei de cercamento, eles foram para os grandes centros urbanos, e a grande quantidade que, né, estiveram nesses centros urbanos não foi absorvida, essa mão de obra não foi absorvida. Então, a procura era muito maior que a demanda de trabalho. Então, o governo, para resolver, para não ficar uma população ociosa, correndo o risco de cair na marginalidade, incentivou a vinda desses colônios dessas pessoas, né, desses trabalhadores, para as colônias terra que eles tinham na América do Norte. Porém, tinham aqueles que eram protestantes e que eram perseguidos religiosos e perseguidos políticos, e esses fugiram para cá. Então, eram pessoas empreendedoras que sofreram perseguição religiosa por causa dos conflitos com a Igreja Católica, vamos lembrar da Reforma Protestante, né, de como essas pessoas, esses trabalhadores ou esses empreendedores viam a economia, e do jeito que estava acontecendo lá, não estava atendendo muitos interesses dos católicos, né, ou do catolicismo. Então, eles fugiram para a América. Então, nós vamos ter 2 tipos de colonos: aqueles que foram incentivados e aqueles que fugiram para cá. Esses que fugiram pensaram, nós vamos para lá construir uma nova Inglaterra, daí o nome, né, das colônias da Nova Inglaterra, e nunca mais retornar para cá. Lá vai ser a nossa nova pátria. E esses empreendedores que vieram para cá fundaram as colônias do Norte, com uma característica de ocupar pequenas propriedades, o uso da mão de obra familiar, voltado ao mercado interno, né, não eram exportadores. Como as terras do Norte não eram muito propícias à agricultura, eles se dedicaram muito, então, a manufaturas, a produtos manufaturados, certo? Já os colonos do Sul, eles ocuparam grandes propriedades de terra, incentivado pela Inglaterra, pelo governo britânico,
ocuparam grande quantidade de terra com a produção de monocultura para abastecer o mercado externo, voltado para abastecer o mercado, principalmente o mercado inglês. Então, nós vamos ter dois tipos de colonização. Uma colonização de ocupação no norte e uma colonização de exploração no sul. Até hoje, o perfil econômico do sul dos Estados Unidos é um perfil agrícola. Tá? Então, a agricultura ela acontece mais nos estados do sul, nos Estados Unidos. E nos estados do norte tem um perfil mais industrial, certo, gente? Então, é isso que vai acontecer. Tá? É bem interessante observar que esses colonos eles eram totalmente independentes. Por exemplo, eles importavam máquinas da Inglaterra para a produção. Quando quebrava uma peça dessa máquina, eles tinham que mandar, às vezes, a máquina toda para a Inglaterra para ser consertada e voltar. E isso demorava um tempo e fazia com que eles tivessem prejuízo. Então, o que vai acontecer? Eles vão passar a observar bem como é que era o funcionamento daquela peça e eles mesmos passam a consertar essa peça. Então, eles praticamente não precisavam da colônia, da metrópole para nada. A metrópole seria, né, a Inglaterra. Então, a coroa britânica. Bom, gente, eu fiquei falando aqui, então eu mandei para vocês um vídeo da história dos Estados Unidos da América, aqui o texto, o contexto histórico, o perfil dos colonos, é bom vocês saberem bem como é que é o perfil dos colonos. Quando a gente for estudar a independência dos estados da América Espanhola, tá? Que eram vários, né, gente, vários estados. E estudar a independência do Brasil, que é a América Portuguesa, vocês vão ver que há uma diferenciação nesses processos. Por quê? Porque o contexto histórico em que ele acontece é diferente e as especificidades regionais também são diferentes. Então, nós vamos ver nas colônias do norte um clima, uma característica geográfica muito parecida com a Inglaterra. Tá? Lá no espaço, eles ficam até na mesma zona, né, temperada. Então, além do contexto histórico, da Guerra dos 7 Anos, que a Inglaterra estava envolvida, então não se volta muito para os colonos, nós temos também o contexto histórico do que estava acontecendo lá, nós temos as características, né, específicas regionais das colônias, né, um mais voltado para, não tinha condições para agricultura, então se voltam mais para a manufatura, e outros que tinham campos e grandes porções de terra se voltam então para a monocultura de exportação com a mão de obra escrava. Tá? Isso é muito importante, porque após o processo de independência, que é declarado a independência, ele elabora uma Constituição. Essa Constituição de 1776 é a mesma Constituição que eles ainda usam hoje. Só, claro, que com algumas emendas, algumas coisas que foram, né, atualizadas. E nessa Constituição eles não prevêem a abolição da escravidão. Tá? Então, a liberdade e a igualdade para os cidadãos que não são, né, escravos, isso não foi garantido. Aliás, desculpa, que cidadão não os escravos e aqueles que eram escravos não foi garantido, que eram os escravos africanos. Tá? Isso vai acontecer um processo bem mais tarde. Vai acontecer a Guerra de Secessão. Essa Guerra de Secessão, ela acontece por dois motivos. Um motivo era o modelo econômico adotado pela nova colônia, né, que agora é a colônia, nova nação independente, desculpe, né, gente, nova nação independente. E o que vai acontecer? Eles divergiam quanto ao modelo econômico e divergiam com relação também à abolição, enquanto as colônias do norte queriam a abolição da escravatura e transformar esses escravos em trabalhadores assalariados, porque até eles iam receber salário, eles iam comprar, eles iam aquecer a economia, enquanto que os colonos do sul era a mão de obra predominante deles, então ia ser para eles um caos, né? Ia ser um prejuízo enorme. Então, eles não tinham interesse em abolir a escravidão. Então, esse é um dos motivos da guerra que aconteceu logo depois e que as colônias do norte são vencedoras e implantam, então, o seu modelo econômico. Então, aqui vocês têm o texto, vocês podem ler direitinho o texto, né, o acontecimento, e não lá da festa do chá de Boston, que foi onde eles derramaram o chá todo no mar. Né? A lei do aquartelamento, que previa, também foi uma lei assim que eles não aceitaram,
que era dar hospedagem para o inimigo em suas casas, que eram os soldados britânicos que poderiam ficar morando na casa dos colonos americanos, certo? Então isso também foi uma coisa que foi bastante importante para eles não aceitarem. Depois aqui eu passei para vocês um mapa mental. Esse mapa mental aqui, gente, tá bem direitinho o que vocês precisam saber. As causas, os impostos, o que aconteceu, o que foi o estupim da revolta e a guerra de independência e o modelo americano. Aqui só não tem, gente, vamos dizer assim, ó, o perfil dos colonos. Esse perfil dos colonos vocês têm que ler lá. Uma boa semaninha para vocês e a gente vai dar continuidade. Vou passar uma atividade para vocês na sequência, se vocês tiverem dificuldade, para a gente fazer. Depois, gente, eu vou estar marcando uma avaliação sobre a Revolução Americana e aí a gente vai trabalhar a independência do Brasil logo em seguida e depois das colônias espanholas. Depois que nós trabalhar todos esses, daí vai complicar um pouquinho, porque a gente vai estabelecer relações entre elas. Então é importante que vocês assistam o vídeo. Bye, bye!